Então, é um vírus de RNA, fita simples. Por que SARS-CoV-2? Porque a gente já teve, lá em 2003, se não me engano, vai ter um slide aí um pouquinho mais para frente, o SARS-CoV. Então, por isso, SARS-CoV-2. E por que também Covid-19? A gente lembra, né, da história que começou lá no finalzinho de 2019. O primeiro caso aqui foi no estado de São Paulo, em final de fevereiro aí de 2020, e acabou ficando conhecido como Covid-19 por conta disso. Esse tipo de vírus, né, é muito conhecido na veterinária, que são os beta-coronavírus. Eles causam muita diarreia, quadros respiratórios na parte da veterinária. Então, infecta realmente só os mamíferos. Eles são altamente aí patogênicos, a gente viu toda a questão da disseminação. O MERS-CoV eu trouxe aqui só para dar uma pincelada para vocês, foi em 2012, mais ou menos, lá na Arábia Saudita, e tinha uma dispersão, assim, uma transmissão muito alta e uma alta letalidade. Então, quando eu ouvi falar desse vírus, eu falei, meu Deus, tomara que não venha para cá. E a gente já viveu o que viveu aí com Covid, né? Estamos aí para explicar tudo o que aconteceu. Então, causam aí síndromes respiratórias e gastrointestinais. E nos últimos estudos, a gente percebe que a principal comorbidade é a esclerose múltipla. A gente tem outros, né, grupos de risco, mas os últimos estudos pedem para a gente ficar atento, então é legal vocês ficarem atentos a essa doença aí do neurodegenerativo. Então, uma foto aí para vocês de microscopia eletrônica, como que a gente vê esse vírus na microscopia eletrônica, com todas as spikes dele. Então, dessa forma que a gente consegue observar. Aqui foi aquilo que eu comentei com vocês, né? Então, por que SARS-CoV-2? Porque lá em 2003 a gente teve o SARS-CoV, que teve início lá na China e tinha uma letalidade aí de 9,6. Em relação ao reservatório, né? Onde que a gente encontra esse vírus? Onde que ele está? Todo mundo aí, né? A gente se lembra muito dos mercados da China, né? Na cidade lá na província de Wuhan. Então, o mercado de peixe, que tem questões de sem vigilância sanitária, né? Isso agora não existe mais. Frangos, enfim, eles têm aqueles costumes, né? Cada região tem um costume de sopa de morcego, né? Aí a carne aí do pangolim, e tudo ficou, né? Tudo começou com essa questão dessa antropozoonose, a transmissão aí desses tipos de animais para nós, seres humanos. Só que os últimos estudos mostraram que ainda a gente não sabe ao certo qual reservatório específico é do SARS-CoV, é do Covid. Então, a gente fica ainda um pouco na dúvida da questão ainda do morcego, mas essa é a parte que a gente soube epidemiologicamente aí do Covid. Modo de transmissão, né? Então, como que é transmitido esse vírus, né? A gente tem que sempre lembrar da questão de transmissão direta. Quando eu falo transmissão direta, é que eu tenho uma transmissão aérea, pessoa a pessoa. Uma transmissão indireta, eu preciso de um vetor para essa pessoa adquirir a doença. Então, por exemplo, o dengue, né? A gente tem um vetor. Então, a gente sempre fala da transmissão aérea aí de forma respiratória, ou por gotícula, ou por aerossol, e no caso do Covid, a gente também sabe que tem a relação aí do contato com superfícies e objetos, de tocar na boca, tocar na superfície, e pode ter a transmissão aí do Covid. E a gente fala respiratória por quê? Não sei se vocês lembram, lá no início do Covid, a gente falava, vamos isolar por aerossol e contato. A gente não sabia ao certo essa transmissão. Hoje em dia a gente sabe que é por gotícula, porém existem alguns procedimentos que aerossolizam. Então eu vou entubar um paciente, eu vou fazer uma VNI, por isso a questão da VNI foi controlada. Tudo que a gente for, até às vezes colher o exame, né? Quando vão colher, o ideal é ficar com a máscara N95, fazer inalação, a gente não podia, né? Ainda não pode. Tem a questão de fazer os puffs lá de salbutamol. Então, tem tudo isso a ver. A gente precisa prestar atenção se vai ter a aerossolização. A aerossolização, como, né? A gente sabe que a gotícula é uma partícula mais pesada. Então, se eu tiver com um colega aqui a 1 metro, né? Questão de transmissão por gotícula,
ele vai pegar. Agora, o aerossol, ele já tem uma capacidade muito grande de percorrer muitas distâncias. Então, é igual a tuberculose, né? Ele consegue aí, né? Se a gente viajar de metrô, trem, se tiver alguém, pode ser que a gente pegue, só que aí a gente tem que pensar em outras questões de tempo ali no local, né? Ficar muito tempo junto com aquela pessoa. Então, isso tudo tem a ver. Período de incubação. A gente tem essa variabilidade, então, quando a gente pega a doença até o início dos sintomas. De 1 a 14 dias, porque isso varia de acordo com a cepa. Então, a gente sabe que tem a cepa original, tem a cepa delta, a Omicron, né, que foi ela que fez essa abreviação aí do tempo de incubação, que ficou menos tempo. Mas, na média, aí, em 3 a 4 dias após o contato, a gente vai manifestar algum sintoma. E quais são esses sintomas, né? Essa síndrome, o que a gente vai caracterizar? Então, febre mesmo que seja não aferida, tá, pessoal? Então, se o paciente referir a febre, mesmo não aferida, entra. Tosse, dispneia, odinofagia, ageusia, anosmia, coriza, congestão nasal, cefaleia. Então, eu estou falando aqui, tirando a dispneia, de sinais e sintomas aí de um quadro gripal, de uma síndrome gripal. Quais são os fatores de risco, né? Quais pacientes que a gente tem que realmente aí ficar de olho, que pode desenvolver um quadro mais grave? Idosos, né? A gente sempre tem que prestar atenção, então, acima de 60, 65 anos. A gente sabe que a cada 5 anos de aumento aí de faixa etária, vai crescendo muito, tanto a mortalidade quanto o risco de hospitalização. Então, isso vai aumentando 2, 4, 6, chega em 80 anos, 10 vezes, o paciente tem 10 vezes chance mais de morrer do que de uma faixa etária menor. E quais as principais aí comorbidades? Então, diabéticos, hipertensos, mas, né, outras doenças cardíacas, DPOC, doença vascular, a gente fala doenças vasculares mais graves, né, aneurisma, demência, doenças do neurodesenvolvimento, então, Alzheimer, demência vascular, esclerose múltipla, doenças renais, né, então, pacientes renais crônicos, os nossos pacientes, né, de imunossupressão, então, entra aí o HIV, obesidade e câncer. E como fator de risco, por isso que eu coloquei fatores / grupo de risco, o tabagismo. Agora vamos entrar na parte mais interessante aí da aula, que é o manejo clínico. Vocês vão ver que eu trouxe alguns fluxogramas para a gente poder ver junto e ver com bastante calma aí. Deixa eu ver se eu consigo dar uma ampliadinha aqui, se não der, não tem problema. Acho que vocês estão conseguindo ver. Então, primeira coisa, esse fluxo, gente, é o que a gente usa no nosso pronto-socorro. Então, a gente consegue dividir, vamos começar a pensar. Esse paciente, eu preciso saber se ele tem uma síndrome gripal. Então, por critérios epidemiológicos, né, por questões de suspeita, né, a parte da vigilância fica muito em cima disso. Eu preciso que esse paciente tenha um quadro respiratório aí agudo, que tenha pelo menos 2 dos seguintes sinais e sintomas, que foram aqueles que eu falei, né? Dor de cabeça, febre, tosse, coriza. Ele já se enquadra num quadro de síndrome gripal. Diferentemente de um paciente que eu posso definir como uma síndrome respiratória aguda grave, que é a SRAG, né, que a gente fala. Esse paciente consegue seguir aqui no canto superior direito comigo. Ele tem uma síndrome gripal, porém, ele apresenta ou um desconforto respiratório, uma dispneia, ou ele tem uma pressão, né, aquela dor torácica, né, dor ventilatório dependente, ou ele está saturando, então uma queda de saturação aí menor que 94, 95, ou ele está cianótico. Prestar atenção aí nas crianças, que às vezes, né, vocês acabam atendendo, tem as questões aí de valor de frequência respiratória aí um pouquinho diferente. Em criança é aquela questão também que a gente tem que avaliar a questão alimentar, que elas estão prostradas, então ficar muito atento em relação a isso. E aí a gente consegue diferir síndrome gripal de síndrome respiratória aguda grave. Então, quando vocês, por exemplo, estão lá na UBS, eu sei, acabei perguntando para o professor Samuel, eu sei que tem algumas UPAs de vocês que são UPAs influenza, que às vezes tem, né,
o teste da influenza, às vezes não tem, mas a maioria dos locais que vocês atendem tem o teste aí, pelo menos de Covid. Então, se esse paciente tem uma síndrome gripal e ele não está nesse grupo de risco, que foram aqueles que eu mencionei anteriormente, eles podem seguir um fluxo ambulatorial. Então, eles têm um quadro leve, eles não estão no grupo de risco, então eles têm um quadro de síndrome gripal, vão lá, fazem o teste de antígeno do COVID, não tem um quadro grave, e vindo o teste positivo, a gente vai, eu coloquei aí até questões de atestado, né, questões de isolamento, esse paciente fica 7 dias aí isolado. Já, se esse paciente pertence aí ao nosso grupo de risco, será que ele tem critérios de internação, né? Quais são os critérios de internação? Os critérios de internação são os critérios de gravidade, né? Praticamente aí critérios de sepse. Então, o paciente está desaturando, o paciente está com cansaço, né? Com uma dispneia, um ataque de dispneia, uma retração de fúrcula, usando musculatura acessória. Esse paciente já está hipotenso, taquicárdico, será que ele tem alguma outra, né? Será que ele está alguma outra disfunção orgânica além da hipotensão? Será que ele está oligúrico? Será que ele está com alguma alteração de nível de consciência? Então, isso é o que vai fazer a gente internar ou não esse paciente. E aí a gente continua seguindo o nosso fluxo. Se esse paciente tem critérios de internação, o que eu quero que vocês saibam? Quando a gente está diante de uma síndrome respiratória aguda grave, até por questões de vigilância, de Adolfo Lutz, vocês percebem aqui que eu coloco o RT-PCR, né, que é o PCR do COVID, que é o padrão ouro aí para o diagnóstico da doença. A gente vai pedir exames laboratoriais, função hepática, até para ver questões também de sepse, gaso arterial, lactato, até para ver se esse paciente, né, vai fazer um clareamento aí com a nossa hidratação, e aí a gente vai internar esse paciente. Se a gente tiver o teste de influenza, legal, mas se a gente não tiver, vamos pensar primeiro aqui no COVID, né? Se a gente fez o teste de COVID lá, fez o PCR e veio positivo, esse é o fluxo do hospital, mas a gente vai internar esse paciente. Aí a gente tem mais para frente eu vou mostrar para vocês. A gente vai precisar internar esse paciente onde? Na enfermaria, em leito de UTI? Como que eu vou definir isso? Tá um pouquinho mais para frente. Agora, se tiver disponível o teste de influenza, vier positivo, aí a gente vai ver as indicações aí de oseltamivir.